Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma sexta-feira, feriado, dia 20 de novembro, da Consciência Negra, feriado muito importante. E a gente saúda aqui e abraça os nossos... Hoje a gente não fala mais os negros, fala sim os afrodescendentes, não é? Mas de todo modo, a você que se enquadra, eu, por exemplo, né? Enfim, todos nós, esse é um dia muito importante, mais de consciência propriamente, porque afinal de contas há que se ter políticas importantes aí para essa camada, essa classe, esse segmento, não sei, enfim, para você. E está no ar aqui o Opinião, eu tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado o Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. O Opinião, ele está abrindo, o programa está abrindo, então, aqui também a oportunidade para que os candidatos a vice-prefeitos, não é, estejam também aqui expondo suas ideias em relação ao plano de governo. Afinal de contas, o pleito aqui na cidade de Cuiabá e em todo o país, não é, do segundo turno, onde houver segundo turno, acontece agora no final do mês de novembro, no dia 29, para ser mais exato. E aqui, no município de Cuiabá, teremos segundo turno entre os candidatos Emanuel Pinheiro, que é candidato à reeleição do MDB, e Abílio Júnior, do Podemos. Pelo lado de Emanuel Pinheiro, o vice dele nessa chapa é o Estopa, José Roberto Estopa, do Partido Verde, que aqui já está a postos com a gente e vai falar conosco durante esses próximos 50 minutos aqui na TV Pantanal, no programa Opinião. Aqui é um cumprimento. Estopa, vou chamar assim porque é assim que ele é conhecido. Estopa, satisfação em recebê-lo aqui e vamos aproveitar para conversar com o telespectador sobre as propostas da sua chapa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Vamos debater todas as propostas. Vamos lá então. O vice do Emanuel Pinheiro, uma vez o Emanuel Pinheiro se reelegendo, terá que papel, já que ele teve agora um vice que não teve muita participação nesse mandato que se encerra, que é o Nilvan Ribeiro. Você e o Emanuel Pinheiro conversaram o quê? O que tem entre PV e MDB nessa chapa? Qual será o papel do Estopa se vocês forem eleitos? Relevante. Não vou ser um vice escondido no sexto andar, pode ter certeza disso. Vou participar, junto com o prefeito, do tocar da cidade, influindo diretamente em todas as secretarias, contribuindo sob maneira para que o prefeito faça uma grande administração. Traduzindo, sempre gostei de trabalhar muito e vou trabalhar muito mais enquanto vice. E aí você fala mais na execução mesmo de obras, enfim, porque o seu perfil, o Estopa, além de estar agora na gestão Emanuel Pinheiro, participou de outras gestões aí, não é? Sempre está independente da cor partidária e da ideologia também. Ele esteve, pelo menos no passado, executando assim, e mais na rua, mais junto às obras, executando propriamente. E essa é a pegada, essa é a ideia? Sem dúvida nenhuma. Eu sou uma pessoa de ação e não de gabinete, certo? Sempre acordei muito cedo, sempre trabalhei muito, sempre trabalhei até tarde e vou continuar agindo da mesma forma. Obviamente agora, muitos têm me perguntado, você vai assumir secretaria, você vai... Não, não quero assumir secretaria, quero poder ajudar a tocar várias secretarias. Essa foi minha conversa com o prefeito Emanuel Pinheiro, no qual eu conheço há 35 anos, eu conheci ainda enquanto vereador na época, eu diretor de escola, sou servidor público de carreira, comecei como diretor de escola lá no Novo Paraíso, uma escola emergencial, e fui construindo minha vida, tive a oportunidade de ser tudo na carreira pública, diretor, subsecretário, superintendente no estado, secretário adjunto, secretário de meio ambiente, educação, serviços urbanos 2 vezes, enfim, passei por todos os cargos da prefeitura, conheço bem Cuiabá e estou preparado para contribuir com a administração e contribuir muito e decisivamente. Mas não fica sem graça isso não, Estopa, porque, que nem eu acabei de dizer, né, as pessoas conhecem o Zé Roberto Estopa lá, não é, na execução, nas secretarias, na rua e tal.
Se na condição de vice, uma vez vocês eleitos, não é? Você ficar ali na administração, somente ali no gabinete, ali coordenando... Ao contrário, não vou ficar no gabinete. Minha conversa com o prefeito Emanuel é muito claro. Vou interferir na Secretaria de Obras, melhorando a qualidade de serviços, mobilidade urbana, serviços urbanos, educação, e vou estar na ponta. Em todas as secretarias. Regaçar a manga mesmo. Em todas as secretarias. Esquece gabinete. Nunca fui de gabinete, independente onde estivesse. Não, eu perguntei porque você falou que não vou assumir secretaria, então eu falei, será que... Independente de onde estivesse, nunca fui de gabinete e não serei de gabinete. Pode ter certeza. Você é um cara que vai estar 6 horas da manhã continuando. Só que eu visitava obras da Secretaria de Serviços Urbanos, vamos traduzir, ou das secretarias que eu ocupei. Agora eu vou visitar de todas. Ok, Pode ter certeza. entendo. Vou ter uma atuação Vai ser um forte coringa. nesse sentido. Lorenberg, por favor. Secretário, antes de mais nada, o nosso registro, a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Vamos voltar um pouco antes da posse, uma vez eleita a chapa, já que o Paulo falou da eleição, mas um pouco antes, envolvendo os 3 candidatos eleitos e reeleitos vereadores e o deputado estadual Faisal Calil, também do PV. A minha pergunta é exatamente essa. O deputado estadual Faisal Calil e os 3 vereadores do PV já estão na campanha em busca e conquista de votos? Os 3 vereadores, sim. O deputado Calil se colocou que não se sente à vontade por problemas pessoais e adotou um papel de neutralidade. Os 3 vereadores estão na campanha, como toda a nossa chapa de 38 vereadores. E quais são... Vamos falar aqui, logo já tocou no assunto de vereadores, né? O PV, nessa legislatura que está terminando aí, elegeu para essa legislatura que está terminando aí 4. Sim. Contando com o Faisal, né? Não, contando quem foi eleito... A eleição passada, vereador Justino Malheiros, Mário Nadaf, Marcos Veloso e Felipe Velaton. Ah, tá. Desses aí que se mantiveram no PV... 3. Foram quem? Menos o Velaton que saiu. Menos o Velaton que saiu. E agora, para esse formato que agora acaba de ser revelado pelas urnas, mais 3. Mais 3. 3, não é? Com a reeleição de alguém... O Nadaf foi reeleito. O Nadaf foi reeleito e outros 2 novos. Outros 2 novos, que vereador Paulo Henrique e Marcos Brito Júnior. E o Marcos Brito Júnior. Na questão de apoiamentos, já vou aproveitar aqui que o Estopa está nesse instante aqui na bancada, não é? Hoje é sexta-feira, e estamos em curso, temos aí uma campanha em segundo turno em curso. Como é que está aí aquele pessoal que esteve no primeiro turno, os partidos, eu estou falando, em outras agremiações, em outras frentes, né, projetos, enfim, como é que está aí o trabalho de vocês na negociação, na conversação para o apoiamento? Olha, nós tínhamos um conjunto aí superior a 10 partidos e temos mantido, tá? Os candidatos que foram conosco continuam pedindo voto, continuam adesivando o carro, continuam indo para cima, enfim, já tivemos reunido com a maior parte deles e na segunda-feira conclui essas reuniões com todos os 300 candidatos que nos apoiaram. Por exemplo, o PROS anunciou apoio ao candidato adversário, o Abílio. Desses que disputaram aí, já tem alguma... Estou falando dos que estavam na nossa base. Estou dizendo assim, dos que disputaram a eleição, como adversário de vocês. Como adversário nosso, nós estamos conversando adiantadamente com o PSD, com o PDT, com o PT, está em processo adiantado. Falar em PSD, o Carlos Fávaro, que é senador eleito, né, já está no mandato, mas de acordo com o resultado das urnas também agora em 15 de novembro, teria também se manifestado apoio ao Emanuel Pinheiro, a chapa de vocês, tal como o Blairo Maggi, e o progressista já está lá também, não é? Exato. Então, vocês estão nessa costura aí de novos apoiamentos. E hoje, pela manhã, ontem, na verdade, nós recebemos aí apoio do Fórum Sindical. Todos aqueles sindicatos que apoiaram a candidata Gisela no primeiro turno assumiram um compromisso conosco, tá? Declaradamente já começaram a trabalhar. Já estão com vocês, já. Já estão conosco. Lorenberg. Mas, o candidato,
vamos voltar um pouco atrás na resposta anterior que o senhor deu para o meu amigo Paulo. O senhor falou que todos os candidatos a vereador, e falou em número de 300, estão atualmente na campanha, porque é muito comum, e o senhor sabe disso melhor do que eu, porque o senhor preside um partido político. Quando acaba uma eleição para o parlamento, as pessoas tendem a se afastar, ir para casa, os eleitos também vão para casa e não voltam mais. Aí a minha pergunta é, essas 300 pessoas, entre os quais 15 vereadores eleitos pela coligação Emanuel Pinheiro, continuam firmes na campanha? Firme, tanto é que amanhã, por exemplo, nós teremos reuniões com vários desses vereadores eleitos. Alguns, inclusive, trouxemos para dentro da coordenação para contribuir com a reta final a partir de segunda-feira. O nome da sua secretaria atualmente na gestão do Emanuel Pinheiro, essa gestão que termina agora no final do ano, é a Secretaria de Obras, não é a Secretaria de Serviços Urbanos? Na verdade, era a Secretaria de Serviços Urbanos, virou Limpurbe. Na época do prefeito Mauro Mendes, foi criada a Limpurbe, carteira assinada para facilitar uma série de processos, e tinha a Secretaria de Serviços Urbanos e a Limpurbe era uma prestadora de serviços, Secretaria de Serviços Urbanos. O prefeito Emanuel Pinheiro, para facilitar e diminuir um pouco a máquina, unificou, deixando só a Limpurbe. Candidato, a pasta do senhor é importantíssima no momento em que, e já não é de agora, né, desde 2014, existe um rasgo lá de Várzea Grande, que passa pela Avenida CPA, né, e vai lá para o Comando Geral da Polícia Militar. Estou falando do VLT, o famigerado VLT. E aí, né, muitas experiências foram tomadas de lá para cá, em gestões anteriores, inclusive. Agora, na gestão do Emanuel, grande parte ali foi colocado um jardim de grama, né, foi feito um gramado e tudo. O que consta deste plano de governo do Emanuel e de vocês para uma gestão futura, no que diz respeito a isso aí? Eu não estou falando nem da reativação e da conclusão da obra do VLT, mas enquanto isso não se resolve, o que fazer? Veja bem, o VLT depende de uma ação única e exclusiva do governo do estado. Obviamente, se as obras retornarem, a gente vai lá, tira a grama, a terra preta. Aliás, as primeiras árvores foram plantadas há algum tempo atrás e as pessoas diziam assim, vocês estão plantando essas mudinhas aí, o VLT vai começar o ano que vem a jogar dinheiro fora. Nós temos árvores lá hoje que já dá para se reutilizar a madeira e o VLT não tem nem perspectiva de sair do papel. Então nós não podemos deixar esse rasgo pela cidade, a cidade feia, a cidade com aparência de guerra. Então tomamos sim a atitude de plantar grama nesse trajeto, para melhorar a visão da cidade e a autoestima das pessoas. Eu, pessoalmente, acredito que dificilmente nós teremos um VLT, mas poderemos ter, num curto espaço de tempo, aí, de repente, formas alternativas de transporte, como o BRT, tá? Que é muito mais barato e acho que aí e é mais sustentável ainda que o VLT no quesito financeiro hoje. Com a judicialização do VLT, eu acho muito difícil nos próximos anos aí que tenhamos o reinício dessa obra. Torço para que tenha, porque do momento que se gastou uma fortuna, tá, para comprar o vagão, para fazer uma parte dos trilhos, para fazer obras de sustentação, é um absurdo não ter. Mas, infelizmente, a gente percebe que o processo esteja parado. É o que o Emanuel, o candidato a prefeito, o Emanuel, ele comunga dessa ideia de que o BRT pode ser uma alternativa? Pode, sem dúvida nenhuma, desde que essa alternativa seja discutida de forma conjunta, Cuiabá, Várzea Grande, para que a gente não tenha um modelo aqui e outro na cidade vizinha. Orenberg. Candidato, o senhor teve na secretaria tanto do governo Mauro Mendes quanto no governo Emanuel Pinheiro. E essa estadia dentro da secretaria, o senhor teve muito contatos com líderes comunitários. Como que está sendo a estratégia da campanha política para seduzir essa liderança comunitária que todos nós sabemos que não pode ser ignorada de jeito nenhum? Como que está a estratégia utilizada pela chapa para trazer essa turma para perto da campanha?
Estou contactando, chamando-os, reunindo, tratando com eles pessoalmente, dizendo do compromisso que temos com a questão pública, dizendo do compromisso que temos com cada bairro. Se você for analisar, só em praças desses 3 anos e meio foram 105. Traduzindo, foram 105 bairros contemplados, certo? E obras outras, como iluminação, limpeza, enfim, coleta, tudo foi feito. Então, na verdade, é mostrar o trabalho que foi feito e o trabalho que pode ser feito. Essa é a única estratégia que estamos usando, que é a mais coerente, a mais honesta e que a gente realmente acredita na parceria, confio muito na parceria dos nossos líderes comunitários. Pois é, mas aí já há um trabalho de conversação, assim como houve com o segmento dos sindicatos, com o pessoal dos comunitários também. Hoje, por exemplo, na hora do almoço, tá? Tivemos uma reunião, está na mídia social aí, estamos fazendo setorizado, em virtude que a gente não pode trabalhar com excesso de aglomeração, a gente tem que tomar cuidados aí de biossegurança, mas hoje, por exemplo, reunimos com mais de 100, só hoje. Tá? E essas reuniões têm sido quase que diárias por região. E o que está sendo oferecido para esse pessoal aí, em termos de... para ter o apoiamento aí? E é lógico que estou falando de coisas republicanas, né? O que está sendo oferecido... Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Somente isso. Compromisso de continuarmos trabalhando, compromisso de levar melhorias aos bairros, que sempre fizemos. Porque é assim que eu pergunto, porque teve um tempo, e não faz muito tempo, e na condição até de jornalista, a gente faz, né, diretamente e diariamente quase que matérias, reportagens de bairros longínquos, às vezes, reclamando aí da falta de asfalto, por exemplo. E é algo que o atual prefeito prometeu lá, não é? Mas não conseguiu cumprir. Veja bem, Cuiabá possui hoje, possuía, no início da gestão, em torno de 600 quilômetros sem asfalto. 600. Manuel vai chegar em dezembro perto de 300 asfaltados. Faltam 300. Então, se você for analisar o quanto foi feito e calcular mais 4 anos, Cuiabá, ao final de 4 anos, provavelmente estará 100% asfaltado. Muito bem, estamos conversando com José Roberto Estopa. Ele atualmente é secretário, a secretaria, o nome da secretaria mesmo é secretaria... Limpurbe. Limpeza, empresa de limpeza pública. Limpeza pública. E está conosco aqui. Mas o Estopa, além disso, é candidato a vice na chapa encabeçada por Emanuel Pinheiro, que é o atual prefeito, candidato à reeleição. Vai acontecer agora a eleição no próximo dia 29, e no segundo turno, né? E você vai comparecer à urna. E o Estopa continua conosco após o intervalo comercial. Um instante só, opinião volta já já. Cá estamos de volta com opinião ao vivo nessa sexta-feira. Hoje a gente abre aqui, não é? Uma rodada de entrevistas também com os candidatos a vice-prefeito. Na verdade, temos 2 candidatos a vice-prefeito, até porque estamos no segundo turno das eleições municipais aqui no município de Cuiabá. O José Roberto Estopa é o nosso convidado desta noite. Lorenberg, por favor, vamos abrir aqui o bloco de perguntas. Ainda continuando a resposta, no bloco anterior, Estopa, o senhor é funcionário, ainda é servidor público do Estado, né? Ou já aposentou? Não, não me aposentei. Sou servidor público concursado do Estado e da Prefeitura. Sou servidor, comecei minhas atividades em agosto, dia 8/8 de 1983, tá? Passei no concurso como professor no Estado e no município, tenho aí mais de 36 anos como servidor público. Tá. Ainda nessa mesma esteira, candidato, o senhor faz aí uma ponte entre o candidato Emanuel Pinheiro e os sindicatos e funcionário público do Estado, mas evidentemente eles votam na capital. E aí eu quero chamar para essa nossa conversa um episódio lá do Lacrar, colocou concreto naquele esgoto que caía sobre a lagoa. Esse conflito, esse evento... Lagoa que você está falando é a lagoa aqui do... Parque das Águas. Isso, da Parque das Águas. Paraguai, Isso, lacrou aquilo, colocou concreto para obrigar
os órgãos, inclusive particulares, que jogavam os objetos tudo lá dentro da lagoa. Esse episódio, esse evento, hoje, estou dizendo hoje, trazendo para hoje, não está trazendo nenhuma dificuldade nessa interlocução com o funcionalismo público, Estopa? De forma nenhuma. O que fizemos ali foi uma reação à falta de ação do então governador da época. Nós tínhamos acabado de entregar o Parque das Águas, um parque bonito, um parque onde pessoas vinham de todos os lugares do estado, até de fora do estado, para visitar. E nós conversamos por várias vezes. Na época, o então secretário da Secretaria de Cidades, o Wilson Santos, chegamos a conversar com o governador do estado, no sentido de se fazer a ligação do próprio palácio do governador a uma rede, lá passa a rede de esgoto. Nós demoramos 1 ano e meio conversando para que esse esgoto não continuasse. O cidadão vinha para visitar o Parque das Águas, a hora que ele chegava ali do lado da Assembleia, ele sentia um mau cheiro horrível, você via o esgoto caindo livremente. Nós demoramos 1 ano, fomos pacientes pra caramba. Até que um dia a paciência acabou e eu assumo toda a responsabilidade, resolvi pegar um caminhão de concreto, detectei os 2 pontos principais de esgoto e fui lá, realmente colocamos concreto e entupimos os 2 pontos de esgoto. Não tenho arrependimento nenhum, não criou dificuldade nenhuma. Houve uma certa reação do governo da época, que é normal, mas que no outro dia nós assinamos um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público que foi cumprido posteriormente para que se resolvesse o problema. Temos que entender que por pouco dinheiro, pouca coisa, quer dizer, por falta de vontade de alguns gestores, era em torno aí de 20 órgãos entre entidades de classe, entre órgãos governamentais, etc, etc, uma coisa mínima ali, se cometia um crime sem precedente. Tá? Estragando ali, prejudicando enormemente um cartão postal. Fomos lá, colocamos, fomos para o Ministério Público, conseguimos entrar num acordo, tanto é que o problema foi resolvido e a lagoa está lá como deve ser, sem esgoto. Isso não está dificultando no diálogo entre a chapa do senhor e os servidores públicos? Isso não tem nada a ver com o servidor público. Mas teve alguns servidores à época que ficaram um pouco chateados. Eu não digo servidores públicos, secretários de Estado ficaram chateados. Secretários de Estado, diferente do servidor público. Porque o servidor público é um trabalhador que frequenta o Parque das Águas, como nós frequentamos, e tem o direito de ter aquilo limpo, sem mau cheiro. Tá? Então, na verdade, alguns secretários de Estado nos acusaram de radicalismo, disso e daquilo. Só que se fazia 1 ano e meio que ninguém tomava providências e o governo era avisado a todo mês e a todo mês o problema não era resolvido. Então foi uma atitude talvez radical, de responsabilidade minha, assumo toda a responsabilidade por isso, mas sem arrependimento, muito pelo contrário. O importante é que resolvemos o problema. Quanto que a Prefeitura de Cuiabá hoje, o senhor deve ter esse conhecimento, gasta no contrato com a empresa de lixo, que presta serviço de coleta de lixo, e o que vai mudar, o que pretende mudar uma futura gestão de Emanuel Pinheiro e Estopa em relação à coleta de lixo? O que se paga? Se paga em torno de 2.200.000 mês. Eu digo em torno porque um mês pode ser mais, outro mês pode ser menos. Se você for pegar dezembro agora, você vai pagar 2.600.000. Se você for pegar esses meses anteriores, você paga 2.100, 2.50, porque é por tonelada. Coletou, recebe, é por peso. Obviamente, balança aferida pelo Inmetro como manda a lei, tá? Mensalmente o Inmetro vai até o aterro sanitário e faz o aferimento se a balança está em conformidade com o que manda a legislação. O que vai mudar? E já começou a mudar. Coleta seletiva, tá? Hoje nós temos em torno de 435 condomínios verticais, entre verticais e horizontais na cidade de Cuiabá. Hoje nós já fazemos a coleta em mais de 200 e no próximo ano pretende-se chegar aos 435 condomínios existentes. Horizontais e verticais? Horizontais e verticais. Por exemplo, Alphaville, por exemplo, coleta seletiva. Sim. Florais, coleta seletiva. Belvedere, coleta seletiva. Tá? E
todo objeto dessa coleta seletiva é destinado às cooperativas parceiras, devidamente cadastradas e legalizadas na prefeitura, fazendo com que tenhamos inclusão social, dando o rendimento disso que iria para o aterro sanitário, revertendo em renda, em geração de emprego e renda para essas famílias que são catadores, são extremamente marginalizados. Nós temos que cada vez mais promover a inclusão social. Então, na verdade, o que muda é a ampliação da coleta seletiva e hoje nós temos o aterro sanitário cercado, célula nova, já se plantando grama, vai virar um gramado com árvores, com tudo, quer dizer, que chamamos de remediação, tá? Um futuro próximo, já estamos estudando geração de energia ou de gás natural no aterro. Esse estudo já está sendo feito. Provavelmente, numa próxima gestão, nós teremos até o término dela o resto da destinação adequada de todo o resíduo residencial que a gente coleta em Cuiabá. Então, mas assim, só para eu entender, a coleta já existe, o que não existe ainda nos 435 condomínios horizontais e verticais é a seletiva que vai ser colocada em prática. A coleta hoje em Cuiabá ela é universalizada. Entendi, isso eu entendi. A seletiva o que não existe é a seletiva em todos os locais. Então, na verdade, num processo de um ano, a gente chega aos 435 condomínios, que são os locais de maior aglomeração de resíduo domiciliar. Tá? Então a gente pretende no próximo ano chegar 100% a estes condomínios. Ok, Lorenberg. Candidato, o senhor falava logo no primeiro bloco, e se eu entendi bem, o senhor vai ficar à frente numa espécie de um coordenador geral dessas secretarias e, portanto, eu estou provocando a reflexão do senhor, portanto, o senhor também fará o papel de um articulador. Imaginemos que a chapa que o senhor é vice seja eleito, o senhor vai fazer também essa articulação com a Câmara de Vereadores, e uma Câmara de Vereadores que tem 15 eleitos pela coligação, 5 eleitos pela aliança do Felipe Veratão com o Abílio Júnior e 5 vereadores eleitos de outras alianças. Portanto, é uma tarefa um pouco difícil. Como que o senhor vai lidar com essa articulação entre secretários, o prefeito e a Câmara de Vereadores, um pouco diferente da Câmara que existe hoje? Sem dúvida nenhuma, uma Câmara completamente atípica, vamos traduzir assim. Mas acredito que os eleitos são pessoas, na sua maioria, pessoas sérias, onde não vai ter dificuldade. O que for bom para a cidade, vão aprovar, não tem dúvida nenhuma. O que for bom para a cidade vai ser aprovado. E é esse bom para a cidade que nós vamos discutir com esses vereadores. Não vamos pedir que aprovem nada ilegal ou imoral. Vamos trabalhar no sentido de uma agenda proativa em prol de Cuiabá. E conversa no sentido de, por exemplo, com os parceiros políticos partidários, não é? Nesse pleito aí. Uma vez, Emanuel eleito, como seria aí a participação desses entes aí, desses parceiros na gestão propriamente, em termos de cargos, secretaria? Eu tenho muito claro. Quem ajuda a ganhar tem que ajudar a governar. Se quem ajudou a ganhar tem que ter espaço no governo, não tenho dúvida disso daí. Isso é republicano e transparente, tem que contribuir com a administração. Agora, o critério que vai ser usado deve ser discutido a partir da eleição de forma transparente. Mas você não limita a qualidade? Porque eu estou partindo do princípio que a qualidade deva ser o principal Ajudar a critério. governar não significa que você pode colocar a pessoa sem um perfil. Eu tenho muito claro isso daí e, por vezes, me ofereceram o cargo no qual eu acreditei não ter o perfil. E eu disse, não dá, parceiro, não dá porque não é minha área, não tenho vocação para isso, eu não gosto disso, não tenho talento para isso. Ou às vezes até me cheguei a colocar, olha, nessa área eu tenho dificuldade. E recusei. E eu acredito que nós vamos saber discernir aquele que tem talento, aquele que tem facilidade, e aí é colocar os talentos nos lugares certos. E o governo tem que ter habilidade para fazer isso. Tem uma perguntinha, cabe uma perguntinha rápida aí, se tiver, para ir para esse bloco aí. Candidato, se o governo tem capacidade para isso, o governo pode trazer um vereador eleito para dentro da máquina administrativa? É uma pergunta.
Pode, eu não tenho preconceito nenhum com isso, desde que esse vereador tenha aptidão para isso, tenha compromisso com a gestão, tenha compromisso com a população cuiabana e comprove que possa fazer um bom trabalho, sem problema nenhum. Não vejo dificuldade nisso. A gente tem que entender que vereador não é uma pessoa diferente, é um cidadão comum. Como pode vir qualquer cidadão, pode vir do fora sindical, pode vir do empresariado, pode vir dos outros segmentos organizados. O que a gente tem que olhar, essa pessoa vai ter compromisso com a população cuiabana. Eu sempre carei dessa forma. Eu não vejo que a gente tem que, isso não pode, isso pode. É a mesma coisa de dizer, na saúde só tem que ser médico. Não, na saúde tem que ser alguém que tenha capacidade de administrar. Pode ser médico, como pode não ser médico. Pode ser enfermeiro, como pode não ser enfermeiro. O que a gente tem que entender é a capacidade que o cidadão tem de gerir um processo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Quando assumi a Secretaria de Serviços Urbanos na gestão anterior, eu não entendia de urbanismo. Eu procurei estudar e me certificar e ter próximo a mim quem conhecia. E aí, com a capacidade de discernimento, você consegue saber o que é certo e o que é errado. Estamos conversando aqui ao vivo no Opinião, não é? Nessa sexta-feira aqui com o candidato a vice-prefeito por Cuiabá, o Zé Roberto Estopa, que atualmente é nessa gestão, né, que se encerra no final do ano, na gestão municipal aqui na capital, o secretário da Limpurbe. Antiga Serviço Urbano. Que eu não consigo falar, mas ele sabe, ele está aqui para me ajudar, afinal de contas, que é a que responde pela limpeza urbana, serviços urbanos, enfim. O Estopa continua conosco após o intervalo comercial. É um instantinho só, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o programa Opinião, neste último bloco, conversando com José Roberto Estopa, candidato a vice-prefeito na chapa aí que tem Emanuel Pinheiro como cabeça de chapa, o atual prefeito, Emanuel Pinheiro, do MDB. A votação, a eleição que tem segundo turno, não é? Dia da eleição agora, no segundo turno, é dia 29. Ô Estopa, falar aqui da pandemia, que infelizmente ela ainda é uma realidade em boa parte da comunidade brasileira e planetária, por que não dizer, até porque inventaram a tal de segunda onda que já chegou em grande parte, especialmente na Europa, e aqui temem-se. O próprio Emanuel Pinheiro, ele disse que tem até de um recurso que veio da União, uma reserva de 35 milhões, de um total de 94, para uma possível segunda onda, né? Só que, rapaz, ainda existe a dúvida aí sobre a aplicação dos recursos que vieram nessa primeira onda da União, os 94 milhões. Como é que foi isso aí? Porque a alegação, e aí eu estou falando que não é só da oposição, não é? De que o dinheiro, por exemplo, UTIs novas não foram instaladas e faltou equipamento e faltou uma aplicação e a transparência propriamente. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, todas as compras, até por objeto de lei, está no portal da transparência. Qualquer cidadão pode ter acesso a isso. Preocupado com isso, Emanuel criou até um comitê, com a parceria, inclusive, de órgãos de controle para fiscalizar a aplicação. Essa reserva que foi deixada de 35 milhões é porque se realmente a doença voltar, obviamente o governo federal não vai mais mandar dinheiro para nenhuma cidade, quer dizer, a não ser que aconteça de novo o caos, tá? Que esperamos que não aconteça. Então, traduzindo, se tem aí um contingente financeiro para comprar os medicamentos necessários, se houver esse problema da segunda onda, que hoje eu já vi que tem uma boa notícia, chegaram lá 120 mil, que na verdade são 60 mil, porque você tem que tomar em duas vezes, né? Já chegaram as primeiras 60 mil vacinas chinesas, tá? As doses, né? As doses. Daqui uns dias deve chegar a vacina inglesa, a americana, enfim. Nós, se Deus assim permitir, nós vamos começar e já começa algumas pessoas a serem vacinadas agora no mês de dezembro. Só depende dos órgãos de regulação assim aprovarem. Enfim, mas tudo que foi comprado é público, está no portal da transparência, é objeto de acesso do Ministério Público, Tribunal de Contas,
eu, obviamente, não acredito que haja qualquer irregularidade. O que o prefeito está fazendo é precaução para que, se houver um problema, pessoas não morram na fila sem medicamento, como já aconteceu muito. E voltando a isso, pessoal, imagine você se não tivesse o HMC, falando em não investimento, se não tivesse o HMC, se nós perdemos aí aproximadamente lá, sei lá, 1.700 mato-grossenses e cuiabanos, porque algumas pessoas morreram aqui, mas não eram daqui de Cuiabá, vieram do interior, porque no interior não tinha UTI necessária, tá? Morre 1.000 e pouco aqui, outros 500, 600, 700 morreram que vieram de outros municípios e vieram a óbito em Cuiabá. Imagine se não tivesse o HMC e se não tivesse criado no antigo pronto-socorro um hospital de referência para Covid. Nós teríamos passado aqui em Cuiabá o mesmo problema que passou no Rio de Janeiro, onde as pessoas morriam numa cadeira sem poder respirar. A gente tem que refletir sobre isso daí. O HMC desafogou e atendeu a outras emergencialidades, acidentes, e nós tivemos o antigo pronto-socorro com 135 leitos à disposição da Covid. Você falou que não houve irregularidade, mas aí a situação do posto de Carvalho, que foi afastado, uma acusação de superfaturamento numa medicamento que é o ivermectina. A própria decisão da Justiça, que tinha inclusive empenhorado, bloqueado seus bens, já liberou, porque colocaram lá que o medicamento custava R$12 o comprimido, e a polícia confundiu a ação que não era o comprimido, mas sim 4 comprimidos. Sim, 4, que daria R$2 e R$3, vamos dizer assim, menos de R$3 por comprimido. A decisão judicial já mostra isso daí, tá? Agora, o que existe a partir desta decisão é um pedido que se cancele a decisão do afastamento que não foi julgada ainda, que provavelmente, não sei porquê, depois da eleição deverá acontecer. Lorenberg. Candidato, fala-se muito nos bastidores, e o senhor sabe disso melhor do que eu, o senhor preside uma agremiação partidária, fala-se muito do lado negativo da administração atual. Eu já ouvi, por exemplo, que tem fornecedores há mais de um ano que não está recebendo da prefeitura, por parte da prefeitura. Por outro lado, também se fala que o empresário fora do estado tem medo de vir a Cuiabá, porque os negócios feitos com a capital, com a prefeitura, não são cumpridos à risca. Estou falando de conversas que se ouve. Está falando de pagamento. Exatamente. O que o senhor pensa disso? O que há de verdade nisso tudo? Tem muito atraso com fornecedores? Alguns atrasos. Eu vou acrescentar para o senhor aqui que, aliás, essa semana esteve aqui o vereador Diego Guimarães, que foi, aliás, reeleito, o mais votado, inclusive, nesse pleito que teve, afirmando isso, que há uma dívida, um endividamento grande e uma reclamação muito grande também de fornecedores que estão sem receber. Quando o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu a gestão, o endividamento da prefeitura é de 36% da sua arrecadação. Hoje é de 31%. Então caiu 5% o endividamento da prefeitura. Isso é fato, você pode checar na contabilidade. Agora, há alguns, vamos dizer, atrasos, sim, mas não de um ano, 6 meses, sinceramente desconheço. Pelo menos na secretaria no qual eu estive até a minha saída para a candidatura, obviamente não acontece. Pouco ou muito, como é que vai fazer para fechar essa gestão aí com esses endividamentos? Com esse endividamento aí, tendo que pagar, que quitar aí com os prestadores de serviço, com os fornecedores. Eu estou perguntando porque, além de candidato, você também faz parte dessa gestão, deve ter conhecimento sobre essa matemática financeira. Simples, eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro, quando assumiu, também assumiu com o resto a pagar. Obviamente, a gestão posterior, que acredito que seja nossa, também terá esses restos a pagar e vai fazer o pagamento da mesma forma que pagamos outras dívidas da gestão anterior. É uma continuidade. Candidato, se eu estou entendendo bem, e por favor me corrija se eu estiver equivocado, tanto a continuidade ou a continuação
da chapa Emanuel Pinheiro com a do senhor para a próxima administração, não terá nenhuma dificuldade. Não. Se o adversário vencer as eleições, também não terá nenhuma dificuldade. É isso que o senhor está dizendo em linhas gerais? O que eu estou dizendo é que a prefeitura não está quebrada, como tentam dizer que está. E como recebemos restos a pagar, também sobrará algum restos a pagar não superior ao que recebemos. Simples assim. Então pode ser tocado com tranquilidade. Claro, sem dúvida nenhuma. Tanto é o pagamento do servidor, 100% em dia. Os direitos trabalhistas, 100% em dia. Algumas, talvez na saúde, até por ocasião da pandemia, porque esse dinheiro que veio lá está guardado, mas ele é destinado única e especificamente para o combate ao coronavírus. Você não pode pegar esse dinheiro que está em caixa e gastar com algo que não seja relativo à pandemia. Tá? Então, na verdade, você tem dinheiro de caixa aqui, mas você não pode transferi-lo para cá e gastar. Tá? Mas pode ter certeza, o próximo gestor, que obviamente acreditamos ser a gente, não vai ter dificuldade de manter a máquina funcionando sem qualquer problema. Na sua pasta propriamente, a Limpurb, nessa atual gestão aí, o senhor falou, eu vou continuar falando da pandemia, porque assim, eu falei dos 94 milhões que o próprio prefeito, o candidato disse, não é? Dinheiro que veio para investir no combate à Covid, estou falando do ponto de vista sanitário, da doença propriamente. Só que, fora isso, vieram outros recursos para ajuda ao município por conta das perdas tributárias, não é? Aliás, ontem foi dito aqui, essa semana foi dito aqui na própria bancada, um valor de chegaria a 180 milhões do ponto de vista de recursos que vieram de ajuda para o município. Na sua área propriamente aí, o que as perdas que houve e com essa grana, com esse recurso que veio, pôde ajudar no sentido de obra propriamente, de tocar a secretaria sem atrasar aí a execução de obras? As 105 praças feitas nos 3 anos e meio, todas de fonte 100, Parque da Nascente, Parque da Família, uma parte, enfim, todas, Pinheirão, todas, Novo Milênio, 3 Barras, todas fonte 100, e nós não devemos nada dessas 100. Só para te citar um exemplo. Serviços continuam acontecendo normalmente. Você acha que o empresário, se tivesse há 12 meses atrasado, há 8 meses atrasado, ele continuaria prestando serviço? Duvido. Não, a pergunta foi para ser mais direta então. A sua secretaria e as demais também viram a cor desse dinheiro que veio de ajuda para o município para a execução de obras? Sem dúvida nenhuma que viram. Você falou de fonte 100, estou falando do dinheiro que veio. Mas esse dinheiro, quando ele veio, ele foi incorporado à fonte 100 para suprir o que a prefeitura deixou de arrecadar. Ele não veio como financiamento específico. Ele poderia ser gasto em folha de pagamento, ele poderia ser gasto nos serviços contínuos, ele poderia ser gasto em obras. Não houve um carimbo desse dinheiro. É a compensação do que a prefeitura deixou de arrecadar. Tá? Esse montante é apenas para compensar a perda. Vamos traduzir aqui. Cuiabá, IPTU. IPTU vencia em abril. O que aconteceu? Não se pagou e jogou o IPTU para frente. Alvará de táxi, alvará não sei de quê, tudo foi jogado para final do ano e deve, se a Câmara aprovar, ser jogado para o próximo exercício, porque o prefeito, só por decreto, não pode prorrogar alguns impostos de um exercício para outro. Então imagine o montante que a prefeitura deixou de arrecadar. Então, na verdade, esse dinheiro veio para fazer compensação, porque a coleta de lixo continuou, a iluminação pública continuou, as praças continuaram a ser feitas, os nossos servidores continuaram trabalhando sem um dia de atraso, enfim. Ok. José Roberto Estopa, a gente chega ao final da entrevista, eu deixo o senhor com 1 minuto para suas considerações finais aqui no programa Opinião. Quero pedir o voto a todos os cuiabanos, dia 29, votar 15, em nome do contorno leste, dos viadutos, dos mais de 200 quilômetros de asfalto, das mais de 100 praças, uniforme escolar gratuito, HMC, enfim, por tudo que foi feito
e tudo que será feito no decorrer dos próximos anos, dos próximos 4 anos. Mais um viaduto, mais uma trincheira, mais 300 quilômetros de asfalto, energia solar em 4 pontos da cidade. Enfim, por tudo que planejamos nos próximos 4 anos, eu quero pedir no dia 29, 15. Voto para o 15. Ok, José Roberto Estopa, do Partido Verde. Ele é atual secretário municipal aqui na gestão Emanuel Pinheiro, que é candidato à reeleição, e o Estopa, José Roberto Estopa, candidato a vice. Esteve aqui na condição de candidato e estará então à disposição aí, junto com o Emanuel Pinheiro, lá na urna no dia 29, nesse segundo turno da eleição. A gente também vai abrir espaço aqui ao outro candidato a vice-prefeito, o Felipe Velaton, na próxima semana, também aqui no programa Opinião, para que você também possa avaliar suas propostas. Lorenberg, até a próxima. Até segunda-feira, né? Até segunda. Bom fim de semana para você. Viu? Para todos nós. Bom fim de semana a você também que nos assiste. Na segunda-feira, nós vamos entrevistar o chefe de apoio às zonas regionais eleitoral TRE, que é o Ailton Lopes. É isso mesmo, é isso. O Ailton Lopes vai trazer aqui informações sobre o pleito, especialmente nesse segundo turno. Fique atento, porque as informações sobre a Justiça Eleitoral são importantíssimas para você, especialmente aqui no Opinião, que a gente está abordando todos os temas e também entrevistando os candidatos. Bom fim de semana, um fim de semana saudável e abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também.